é bom, né? Principalmente pra fazer o bem. Aliás, faça o bem sem importar a quem sempre, tá bom? O Ederaldo tá ligado na conexão lá em Eldorado do Sul. Abraço pra você, cara. Obrigado pela companhia. Você tá curioso pra saber sobre o assunto que será falado logo aqui. Aliás, já estão aqui a mãe e a psicóloga. Já vou apresentá-las pra você, tá bom? Que tá grudado no Rádio Curtindo a Conexão. Lembrando que segunda-feira, às 8 da noite, tem o Conexão Esportiva, o Conexão Esportes com o Israel Melo. Tudo sobre esporte com o Israel Melo aqui na Conexão. Segundas-feira, a partir das 8 da noite. Vem aí muita novidade pra você aqui na Conexão, viu? Como eu falei, nascemos oficialmente segunda-feira e estamos nos ajustando para atender melhor você, não só aqui de Guaíba, mas de toda a região de Guaíba, do Brasil e do mundo que ouve a Conexão. 999880363 é o número para você mandar um zap aqui pra Conexão, pedindo música, mandando recado, participando da programação da Conexão, que é feita especialmente para você, tá bom? Eu sou o Jefferson Ismael, muito prazer, aliás, é bom demais ter você na nossa companhia todos os dias, 24 horas por dia. Música, informação, descontração, entretenimento, é claro, muito, mas muito presente que a partir da semana que vem você vai ganhar aqui na Conexão. Detalhe, você não segue ainda a Conexão nas redes sociais? Vai lá, segue a Conexão Web no Instagram, segue lá no Facebook, segue em todas as redes sociais aí que você encontrar a Rádio Conexão Web aqui de Guaíba. Também tem o site da Conexão, que é radioconexãoweb.com.br. Você pode ficar bem informado, tem muita notícia lá no site da Conexão, tem muita notícia sobre Guaíba, principalmente, aliás, ontem eu dei uma circulada em Guaíba, que nós estamos conhecendo a cidade ainda, viu, meninas? Demos uma circulada em Guaíba e logo vamos lançar uma matéria que eu achei muito interessante, algo que eu vi em Guaíba. A quantidade de fio que tem pendurado nos postes não da maneira correta. Fios que tu tá passando na calçada e aqueles fios estão com a ponta para baixo. Tu não sabe se é fio elétrico ou se é fio de, por exemplo, de internet, né? Isso é muito perigoso para as pessoas, principalmente para quem tem deficiência visual, que não consegue ver o que tá pendurado. Não é mesmo? Então, atenção, Prefeitura de Guaíba, atenção, empresas que trabalham com internet, atenção, empresas que trabalham com TV a cabo, vamos olhar os fios que estão pendurados nas calçadas, né, o que alcançam as calçadas em postes, principalmente no centro da cidade, em Guaíba. Já tem uma matéria sobre esse assunto lá no site da Conexão e tantos outros assuntos que nós vamos abordar para você, tá bom? Agora 10h13, é bom ter você aqui na nossa companhia, meu amigo Tarciso, lá em Camaquã. Beijo, Tarciso, obrigado pela companhia em Camaquã, ligado na Conexão, né? E já tem uma galera que eu vou mandar já um alô também, tá? 999880363, você pode ficar à vontade, lembrando que se você não está na área 51, tem que discar o 0 operadora 51 e aí sim participar do programa desta manhã e também de toda a programação da Rádio Conexão. Bom, hoje é 2 de abril, é Dia Mundial de Conscientização sobre o transtorno do espectro autista. Dia Mundial de Conscientização sobre o transtorno de espectro autista. E eu fui dar uma pesquisada aqui para ver mais ou menos quantas pessoas são diagnosticadas por ano no Brasil, né? E a prevalência, segundo essa pesquisa, da estimativa por organismos internacionais é de um caso para cada 44 pessoas nascidas no mundo. No Brasil, estima-se que haja aproximadamente 2 milhões de pessoas com TEA, que é o transtorno do espectro autista. Presta atenção, 2 milhões é muita gente, mas é muita gente. Atualmente o número ainda é maior do que as estimativas do último estudo publicado. O relatório anterior do CDC mostrava que em cada 44 crianças aos 8 anos de idade era diagnosticado como autista. Segundo dados coletados no ano de 2018, por exemplo, há bastante ano atrás, né? Bastante tempo atrás, um contraponto com o número atual. Agora, por exemplo, é que em cada 36 crianças, uma, infelizmente ou felizmente, a gente vai cuidar desse assunto agora, não, infelizmente, né? Nasce com transtorno do espectro autista. E eu estou recebendo aqui no estúdio da Conexão, aliás, bem-vindo às meninas, né? Estou recebendo a Karina, que é a mãe de um menino com 10 anos, né, Karina? Que tem o transtorno, e também da psicóloga Isolda, que vai falar sobre esse assunto olhando pelo lado de um psicólogo, né? A gente vai ter a mãe, que vai nos falar sobre a dificuldade, por exemplo, de se criar um filho, né, com esse transtorno, e uma psicóloga, né? Então,
Coisa boa, fica ligado aí. Se você tiver alguma pergunta, se você tiver algum questionamento a fazer, manda pelo WhatsApp da Conexão 99988-0363 e nós vamos replicar aí a Karina, que é a mãe, e a Isolda, que é psicóloga, Isolda Moraes. Depois vai passar o endereço onde atende, telefone, o pessoal quiser te procurar aí, tá bom? Deixa eu começar primeiro pela Karina. O bom dia dela. Seja bem-vindo à Rádio Conexão, Karina. Bom dia. Eu só peço que tu fale pertinho do microfone. Bom dia. Bom dia, tudo bem, Karina? Tudo bem. Tudo bom. Tem mais algum filho ou tem só esse com 10 anos? Eu tenho mais 3. Mais 3 filhos? Todos moços. Todos moços. Mas só esse tem o transtorno. Só esse tem o transtorno. Deixa eu dar bom dia também para Isolda Moraes, que é psicóloga. Também te peço que tu fale perto do microfone, Isolda. E tu viste um número que eu passei aqui agora desse levantamento feito aí por uma grande instituição, né, que fez esse levantamento, que a cada 36 crianças no Brasil, uma ao menos, nasce com transtorno. Aqui na região, principalmente, é muito grande esse número também, Isolda? Bom dia, seja bem-vindo à Rádio Conexão. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês, né, para falar de um assunto muito importante, né, não só por ser o mês, né, e o dia hoje da conscientização para o TEA, porque nós temos que falar do TEA todos os dias, né, até para as pessoas perderem esses mitos que elas têm envolvendo o TEA. Sim, nós temos um grande número de crianças, adolescentes, de adultos com TEA, né? Dentro do município e nas cidades vizinhas também. Cidades vizinhas, Eldorado, Barra do Ribeiro. Exatamente. Essas cidades vizinhas também temos um grande número de autistas. E esse número tem cada dia se tornado maior, né? Porque é um pai que vai trazendo um filho e descobre um diagnóstico, descobre também que né? E não sabia. Como é que é? O pai leva o filho e acaba descobrindo que é também. Que ele também né? Porque dentro do espectro autista ainda 85% é genético, né? Então, o pai descobre, a mãe descobre que também tem o espectro. Então, popularmente falando, Isolda, ele é hereditário? É genético. Eu não sei se a palavra certa é essa, né? Então, ele pode passar, como pastor, nesse caso, ele passa de pai para filho. Pode acontecer. Pode acontecer, né? Não necessariamente mas pode acontecer. Qual é a probabilidade de passar, por exemplo, do pai para o filho? É bem grande, né? Nós temos também aí o ambiente que a criança está inserida, né? E algumas outras funcionalidades que ainda estão em pesquisa sobre. Aliás, sobre pesquisa eu tenho uma pergunta logo para te fazer, tá, Isolda? Mas, Karine, como é, né? Eu quero começar esse bate-papo mais profundo contigo, né? Porque tu é mãe de uma criança que tem o espectro, né? Como é o dia a dia? Como tu conseguiu diagnosticar isso? Como é tratar com uma criança que tem o espectro? Não é muito fácil. Eu consegui diagnosticar através da escola. O que aconteceu? Quando eu coloquei ele na escola, aos 4 aninhos, todos os dias era alguma coisa, era uma reclamação, que ele se escondia, que ele não tinha interação com as outras crianças, que ele chorava muito, né? Porque elas colocavam vídeo, apagava a luz e ele chorava. Aí, às vezes, eu chegava para buscá-lo, ele estava num cantinho, ou então debaixo da mesa, né? Então, foi através disso que aí me levou, que nem uma pulguinha atrás da orelha, me acendeu uma lanterninha, eu digo, vamos procurar uma ajuda, né? E aí eu fui procurar um neuro, e aí o neuro começou a fazer o diagnóstico dele. A cada 15 dias eu ia a Porto Alegre, né? De catamarã, porque ele não andava de ônibus, né? Que ele tem essa dificuldade também, muito barulho. Ele gosta de um volume alto, mas muito barulho dá confusão. E aí fomos trabalhando isso nele. Ele fez exames, né? Passou com vários especialistas e aí diagnosticaram ele com o autismo. Quantos anos ele tinha, mais ou menos? 4 anos. 4 aninhos. 4 anos. Ele tinha e aí depois, ao longo disso, foi aparecendo mais coisa. Foi aparecendo o TDAH, foi aparecendo o TOD, né? Foi aparecendo... Para as pessoas que estão nos ouvindo agora, o que seria essas siglas TDAH e o TOD? O TDAH, ele tem... ele não tem muito... ele começa... Uma coisa não termina. Como é que eu vou explicar? Seria mais ou menos isso, né? Ele tem um déficit de atenção. É transtorno, né? Ele também é um transtorno do neurodesenvolvimento, assim como o TEA, né? Sim. O TDAH. Então, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. A desatenção é que causa no paciente, ele não consegue focar a atenção. Ele não se concentra naquilo, né? Exato. É falta de concentração, é isso? Mais ou menos? Isso. E ele pode ter hiperatividade ou não. O meu tem tudo isso. Aí ele começa, aí ele tem compulsão,
ele tem seletividade alimentar, mas aí ele tem compulsão. Se ele quer comer, ele entra em desespero, ele quer comer, ele come aquele arroz e aquela carninha, ele come sem sentir. Dali a pouco ele vomita. Por quê? Porque ele encheu o tanquinho dele, tá demais, né? Que nem eu costumo dizer pra ele, né? Não consegue controlar isso, Isolda? É uma criança que tem um transtorno, por exemplo, agora a Karina falou que ele come. Não consegue controlar pelo fato de ter o transtorno? O que acontece? Um pouco mais uma série de fatores, mas isso está dentro do TEA, né? Sim. Porque o que é o TEA? Porque aí eu teria que falar e mais atrás um pouquinho aqui, né? O autismo, ele tem para os dois polos que a gente fala, né? Para mais ou para menos. Tem aquela criança que tem a seletividade alimentar e ela come determinados alimentos e outros não, né? Pela textura, pela cor, por muitos fatores que fazem sentido para eles. E outras crianças não, comem de tudo e comem sem limite, que é quando causa o vômito, e que ela chama também de compulsão. Ele não tem aquele filtro de eu comi e estou satisfeito, né? Então não tem o filtro de comi e estou satisfeito. Ele continua comendo até que ele coloque. Ele não tem noção, então. Não, né? De que tá ali. Não... E é natural. Ele vomita, sai brincando. Exatamente, como se nada tivesse acontecido. Não fica pálido, não fica nada. Que nem a gente vomita, passar mal, fica ruim, né? Eles não. Isso não, claro, uma pergunta mais... Não prejudica o estômago, por exemplo, de comer e vomitar, Isso não causa um outro tipo de problema, por exemplo? Pode, né? Depende do volume, de quantidade de vezes que faz. Mas isso a gente vai trabalhando, ensinando a criança a lidar com esse sentimento, porque tudo isso é fluição de sentimentos em demasia, quer dizer, os sentimentos estão muito aflorados, essa criança não sabe lidar com esse sentimento, porque na verdade ele está ou frustrado, ou irritado, ou sentindo alguma coisa que está muito forte e ele busca na comida essa compensação, né? Então, quando se faz o acompanhamento dessa criança, você vai ensinando essa criança a lidar com os seus sentimentos. E aí essa compulsão vai diminuir, esse vomitar vai diminuir, vai cessar, né? Mas isso com tempo de terapia, porque você vai ensinando eles como eles devem fazer, como eles podem conter, como eles podem se autorregular. Que bacana. Falando em ensinar, uma pergunta para a mãe, para a Karina, né, que é a mãe do menino. A pergunta é a seguinte: como você acha que a educação pode ser adaptada para atender a necessidade da criança com o transtorno? Como mãe, como vê isso? Como tu acha que pode ser melhorado isso? Olha, se eles não tiverem ali que nem eu digo, não é regra, como é que chama? Tem um nome, como é que eles têm para tem tudo. E tem rotina, né? Eles têm que ter essa rotina. Todos os dias tem que ser dito sobre a rotina para eles ali, mostrado e direcionando eles para aquela rotina, porque senão fica bem complicado. É difícil? É difícil, como não tu vê é? Hoje no setor público, por exemplo, a educação, né? A nossa menina, ela tem um coleguinha que tem um autismo e ela narra cada dificuldade dos professores, por exemplo. De que maneira tu vê isso? Ele está estudando, ele está na escola? Ele estuda, ele tem um monitor com ele, que também esse foi monitor, muito fácil. Esse monitor é só para ele? Como é que funciona? Sim, no horário que ele está na escola é só para ele. Havia, o ano passado, uma troca toda hora de monitor e eu batia de frente com isso, porque eu achava desnecessário ter isso, porque a criança acostuma, eles têm isso. Eles acostumam com aquele monitor, eles gostam daquela, que nem ele chama de tio, né? Eu gosto desse tio, e tem que ser esse. E se não vai, ele também não quer ir. É que eles fazem link, né, mãe? Isso, eles têm tudo isso, essa conexão deles com a pessoa. Ou seja, ele tem as exclusividades dele, é isso? Isso é característica, Isolda, em todos que têm o transtorno, ou varia? Varia muito, né? No caso dele, sim, né? Possivelmente ele precisa das coisas no mesmo horário, no mesmo lugar, né? Não são todos iguais, como a gente falou no princípio, né? Cada um tem o seu jeito de funcionar dentro do espectro autista. Então, ele precisa disso. Outras crianças não faz diferença. Pode ser qualquer tio e tia e dá tudo certo. Que nem tem crianças, te dando um exemplo um pouquinho mais a fundo, que utilizam fralda, grandinhos, tá? E vão para a escola. No meu caso, ele tirou sozinho, ele não quis mais, porque ele tinha fobia daquela fralda. Mas ele não ia ao banheiro na escola. E era um problema. Era um problema, porque ele ficava se segurando até a hora de eu ir buscá-lo. Então ele não ia em qualquer banheiro. Eu fui para São Paulo visitar minha irmã, 3 dias eu tive que vir embora. Porque ele queria fazer xixi, mas tinha que ser no banheiro de casa.
Eles têm essas coisas assim. Isso é da rigidez cognitiva, tá? Como é que é? Rigidez cognitiva. Essas dificuldades são devidas à rigidez cognitiva da criança. Ok. Da pessoa. Aliás, dentro disso eu quero te perguntar, Isolda, como psicóloga, o que tu acha de mais importante, assim, né? Que as pessoas precisam saber sobre o autismo. Por exemplo, uma mãe que está nos ouvindo agora, que descobriu o caso agora, o que ela precisa saber para também saber como lidar, né? Com uma criança, por exemplo, que tem o transtorno. Tu diz em relação aos pais. Também. A primeira coisa para um pai e para uma mãe, você não fez nada de errado. Não foi sua culpa. Não, seu filho não nasceu quebrado, né? Porque jogam um laudo em cima de uma mãe, mas não explicam para ela o que aconteceu, né? E a ciência diz o quê? Que vinha tudo tranquilamente acontecendo, evoluindo, mas na 24ª semana algo mudou o funcionamento desse cérebro e então essa criança começou a perceber o mundo interuterino e ela mesma de uma forma diferente. Não é errada, né? É uma forma diferente, né? E para as outras pessoas eu diria que a coisa mais importante para se ter hoje pelo autista é o respeito. De entender que todo lugar é lugar dele. Não existe um lugar específico para ele estar. Ele pode estar em qualquer lugar, né? Não é restrito. Ele não tem uma doença autista. Ele não é um anormal, que nem fala. Exatamente. Aliás, até é difícil identificar se tu não sabes, né, que a pessoa tem o transtorno. É difícil identificar, né? É que o transtorno do espectro autista, ele tem 3 níveis, né, de suporte que a gente chama, Sim. né? Que é o nível 1, que é o nível mais leve, mas não menos dificultoso para quem vive com o espectro e para quem cuida deles, tá? O nível 2 e o nível 3. E dentro disso pode ou não ter a deficiência intelectual, né? Uma coisa importante que a mãe falou, né, para não se perder ali a fala dela, que ela trouxe pra gente com muita propriedade, digamos, né? Assim, que é importante dizer. Tem crianças que têm necessidade de um cuidado mais extremo, ele tem rigidez para rotina, para horário, para tudo. Tem outras crianças que estão tranquilas para isso, né? Eles são diferentes no seu funcionamento. Sim, né? cada caso um caso. Cada caso é um caso, exatamente. Dentro disso, tu falaste algo importante sobre o respeitar o espaço, né? A gente fala muito em criança, mas tem muito adulto também, né? Sim. Mas vamos continuar com a figura da criança aqui, que, como estamos recebendo uma mãe, talvez seja mais difícil de lidar com ela. De que maneira tu acha que a sociedade pode melhorar? Ou aonde tu acha que a sociedade tem que começar a entender que essa criança ou esse adulto com o transtorno precisa do espaço dele? De que maneira tu acha que a sociedade podia colaborar com isso? Primeiro a ti, Karine, e depois tu pode responder também, Isolda, porque acho que eu pergunto para as duas. Eu acho que isso deveria de ser mais falado, não tão romantizado, né? Mas mais falado para as pessoas entenderem. Porque muitas das vezes a gente passa com eles umas situações assim de exclusão total. Tu vai numa festa, crianças excluem ele. Simplesmente tiram de um brinquedo porque ele é diferente. Quando eles são convidados, né? Quando são convidados. Sim, entendi. Né? Eu não tenho problema de não ser convidado. Mas quando vai, muitas das vezes as outras crianças tiram ele do brinquedo porque ele é diferente. E eu acho que não vem da criança isso. Sim. Vem do adulto ensinar a criança que tem que respeitar o coleguinha. Isso vale para todos. Aliás, a próxima pergunta será justamente isso, né? O que tu enfrenta como mãe para incluir o teu filho na sociedade? É bem complicado. Né? Na escola. É bem complicado. É? É bem complicado porque a gente passa pela situação de não educá-los, né? Então isso tudo dói, machuca, né? Porque ou a gente não deu limite, tu não soube educar, N coisas. Tu escuta, mas ele não tem cara de autista, se tu não fala não ia saber, ou vão brincar e ele agride porque por conta do Todd, né? Ele não tem filtro. Então é bem complicado, não é muito fácil. Às vezes dá vontade de tirar tudo pra cima e sair correndo. Mas, aliás, eu quero aqui dar um abraço em cada mãe que tem um filho com transtorno, né? Porque a mãe, independente da situação, a mãe ama o filho, quer cuidar do filho enquanto for viva, né? Sim. Tem mãe que tem o filho com 70 anos e tá cuidando como se fosse um bebê. E é uma coisa que a gente se preocupa. O que vai ser se eu faltar? Sim, como exatamente. Vai ser? Como vão tratar, né? Exatamente. E a Isolda também pode responder sobre aquela pergunta anterior que eu fiz à Karina, sobre de que maneira tu acha que os obstáculos, principalmente, né, que a mãe e o filho com transtorno enfrentam, de que maneira tu acha que a sociedade pode colaborar
Tu acha que falta mais comunicação, falta mais divulgar esse sintoma para as pessoas entenderem e aprender o que é o transtorno, cara? Sim. Informação, né? Falta muita informação ainda, mesmo que hoje já tenham mais informação, a gente ainda está bem longe de ter o ideal de informação. Das pessoas tirarem, porque muitas vezes a pessoa olha e ela enxerga o autista nível 3 em todos os autistas. Porque senão não é porque não tem cara, mas não tem, o autista não tem uma cara específica para o autismo, né? Você não pode dizer que a pessoa tem ou não tem isso, porque eu olho para você e não vejo, né? Porque se ele tem rigidez cognitiva, ele vai ter dificuldade de lidar com as emoções dele, vai ser muito rígido para ele entender e absorver as informações do externo, né? Então, e essa é a importância. Eu acredito que, né? Achar é uma palavra muito solta aqui, né? Eu acredito que as pessoas precisam se informar para depois falar sobre. Tem que saber do que você está falando, né? Nem toda criança com TEA tem deficiência intelectual, algumas têm, mas mesmo dentro do autista ali, nível 3, com deficiência, ele também aprende, ele sente. Ele não é surdo, ele ouve você falar dele, né? Ele está ouvindo você falar coisas sobre ele. Então, esse respeito, esse cuidado, esse carinho, o carinho que você tem para o seu filho, né? Ter essa gentileza de entender que ele tem dificuldades, mas ele pode. Toda criança aprende, né? Mas ela aprende do jeito dela. O problema é que nós queremos ensinar do nosso jeito. Exatamente. Né? Nós queremos incluir ela dentro de um contexto. Dentro daquele contexto. Não. As crianças têm. Toda criança tem seu tempo dentro dos marcos do desenvolvimento. Também não é solto no espaço, tá? É uma fala que se ouve muito. Todo mundo tem seu tempo. Sim. Mas dentro de um espaço, dentro dos marcos do desenvolvimento humano. Né? Nós utilizamos a carteirinha para isso, só para isso, para ver o quê? O tempo mínimo e o tempo máximo para se aprender cada habilidade. Tá dentro disso é um atraso, então a gente vai o quê? Vamos estimular essa criança para ela vir ali e muitas delas conseguem, né? Muitas delas conseguem vir ali batendo os marcos da carteirinha, sim. Outras não. A carteirinha que tu falas é uma espécie de vacinação. É a perfeito. vacinação que tem ali, tu vai fazer. É uma espécie de, é uma tabela, na verdade, né? sobre ali na carteirinha de vacinação, todo pai e toda mãe, cada vez que leva o seu bebê lá, eles vão marcando ali, né, o desenvolvimento dessa criança. Perfeito. A gente utiliza para isso. Eu queria falar só uma coisa aqui, para não passar, que a mãe trouxe e as pessoas também não me entendem. O TEA, o autismo, ele nunca vem sozinho. Isso é muito importante, tá? Porque ele vai trazer comorbidades. Ele trouxe aqui, né, para o filho da amiga, ele trouxe o TDAH, que também é um transtorno do neurodesenvolvimento, e ele trouxe o TOD, que é transtorno opositor desafiante, né? Mas tem outras crianças que têm outras patologias. Mas sozinho o TEA nunca vem. Ele sempre vai trazer comorbidades. O importante é você que está nos ouvindo agora, né, aprender mais sobre o transtorno, né? Não só por curiosidade, mas para quando você se debater, quando você encontrar uma pessoa que tem o transtorno, saber lidar com ela. Que isso é importante, né? Principalmente quem está em órgão público, por exemplo, nas escolas, nos postos de saúde, nos hospitais, está num ônibus, por exemplo, né? Onde o autista vai ter contato. É importante a gente saber sobre esse assunto, né? E você quer fazer pergunta, pode enviar a sua 99988-0363. Você pode enviar a sua pergunta. Aliás, Karine, para ti que amanhã eu quero fazer a seguinte pergunta, né? Tu acha que tu tem o apoio que tu precisa para cuidar o teu filho como autista? E se não, quais são os recursos que tu usa ou que tu precisa para cuidar o teu filho da maneira que ele merece ser cuidado? Hoje não todos, porque ele precisa de terapias que a gente precisa pagar, porque pelo Sistema Único de Saúde nós não temos, né? Porque falta hoje profissionais, né? Sim. Porque a demanda é muito grande, eu compreendo tudo isso, né? Que nem o CAPES mesmo tá sem TO, tá sem fono, tá sem neuro, sem psiquiatra, só tem psicólogo uma vez no mês, né? Nem eu passei com ele na neuro, a neuro disse que no mínimo de 15 em 15 dias teria que passar na psicóloga, né, no caso dele. Então, tu acha que, por exemplo, faltam mais profissionais, qualificados para tratar sobre o assunto? Tem o centro agora que fizeram ali no link, né?
Mas também foram muito poucas vagas. É muita criança, é muita gente, né? Eu não consegui, por exemplo. Agora a doutora pediu para mim tentar de novo, né? Para ver se consegue alguma coisa. Então, assim, tudo é pago. A medicação é paga, não é barata, né? Não é barata. Existe um tipo de medicação, então, para Sim, eles tomam medicações. Isso é interessante, né? Porque eu não sei, acho que um outro dia eu conversando com uma pessoa e aí eu falei, será que... Eu acho que toma remédio. Não toma remédio porque não é doença. Claro, a gente não conhece, tudo bem. Mas agora tu tá fazendo uma revelação. Então tem um tipo de medicamento. Esse medicamento é mais para acalmar? Não são todos. Não, como é que é? Depende do nível de rigidez, tá? Se a criança tem um nível de rigidez muito elevada e muitas vezes ela se autolesiona, né? Ou agressividade, ele vai tomar um tipo de medicação específica, mas nem todos necessitam. Então, essa medicação seria mais para acalmá-lo, por exemplo? Sim, para acalmar, né? Para poder flexibilizar mais ali os comportamentos dele, tá? É para isso que se toma. Mas não são todos que tomam de fato, tá? E muitas vezes o paciente vai tomar a medicação pelas comorbidades e não pelo TEA, né? Não diretamente pelo TEA, mas sim pelas comorbidades. Tu como mãe, Karina, teve que te dar, como tu aprendeu a lidar com isso? Tu foi fazer... Não, eu tive que entrar no mundo deles, né? Sim, tive e como que entrar? estudar, Como tu conseguiu tive isso? que pesquisar muito, né? Porque quando eu tava ali naquela descoberta, a família toda falava que era coisa da minha cabeça, né? Eu vendo que eu já tinha criado 3 crianças, que hoje estão com 28, tenho gêmeos com 23, né? Eram diferentes, né? Totalmente. Então, e para tirar algo novo também, né? Era algo novo. Sim. Então, para mim, adaptar tudo isso foi bem complicado. Até a aceitação do pai, ele não acreditava muito naquilo, né? A gente, como mãe, muitas não querem, mas a gente acaba entendendo a situação ali, meio que, eu vou dizer bem chulamente, goela abaixo. Sim. Né? Porque muitas das vezes é isso. Quando eu perguntei pro doutor, qual o diagnóstico dele? Ele disse assim, tu ainda não sabe? Foi o que ele falou pra mim. Ele tem o TEA. Aí eu disse, doutor, eu já li sobre, mas eu quero mais explicações, porque eu preciso ter um norte, porque a escola está me cobrando e eu estou amarrada. Sim. Eu não sei pra onde eu vou, né? Aí foi onde ele me direcionou todas as terapias. Enquanto tinha o convênio, era uma beleza. Então só fala mais próximo ao microfone, nós estamos me separei, perdi os convênios, acabou a função, né? Daí tu vai pro SUS e tudo é mais difícil. É tudo, infelizmente, né? Tudo mais difícil quando se trata de saúde pública, não só em Guaíba, mas no Brasil, né? Infelizmente, né? Isolda, o que te levou a trabalhar nessa área? O que te atraiu a trabalhar nessa área, principalmente para quem tem o transtorno? Tu teve algum caso familiar, ou conheceu alguém? Fiquei curioso para saber o que te levou para essa área, né? Eu tenho um filho adolescente, né? E eu queria entender ele, o que estava acontecendo, por que estava acontecendo, né? E quando eu falo para você sobre essas coisas, eu vivo essas coisas. Né? Eu como mãe vivo essas coisas. Eu tenho um filho adolescente que é espectro autista no nível 1 de suporte, né? Mas como eu disse, não muda as dificuldades que ele tem dificuldade de lidar com as emoções, de querer ser aceito num mundo que é diferente dele, né? De não se sentir excluído. Então é muito difícil você conseguir que as pessoas entendam que ele é um ser humano e tem que ser respeitado com espectro ou sem espectro. Que é o que eu sempre trago também para os meus pacientes. A criança, ela não é um laudo. Ela é mais que isso. Exato. Ela transcende esse laudo. Esse laudo só está dizendo que ela está dentro de um espectro. Ela não é o espectro, né? Então a gente tem que olhar além disso, o todo. E essas crianças têm muito a aprender. Nós não podemos limitar o que essa criança vai desenvolver ou não, né? Quanto mais estimulado ele for, mais ele vai se desenvolver. E essa parte é importante frisar, tá? O espectro autista, ele pode mudar de níveis, ele não tem cura, mas ele pode mudar de níveis, né? Conforme a criança for estimulada. E os sinais, eles são perceptíveis ali bem pequenininhos, tá? É o que a gente precisa ter mais atenção, um pouco mais de atenção também. Por quê? Né? Como a mãe disse aqui, a família não aceita, não entende, fala que não, porque a família tá dentro ali, vendo aquela criança, e para ela aquilo é normal.
né? Porque está inserida naquele contexto. Muitas vezes isso acontece, né? Mas aí você vai olhar o quê? Nosso dia a dia. Exatamente. Eu tive outros. Eu sei que nenhum filho é igual ao outro, mas dentro de algumas habilidades, sim. Sim, Né? Nós vamos falar dentro de um espaço-tempo que está lá na carteirinha. Sim. Nós vamos engatinhar dentro do espaço-tempo que está na carteirinha. Essa é a diferença. Ou pisar na pontinha do pé, ou não olhar no olho. É você chamar a criança uma vez, duas vezes e ela não responder para você, né? Entendi. Ela não te responder. Ela quer alguma coisa, ela não te pede, ela te leva, ela pega a sua mão e te leva até o que ela quer. Ela usa você como suporte. As ações são diferentes, né? Muito diferentes, né? A irritabilidade quanto bebê também, tem muita coisa assim. Muitas vezes o contato visual, né? Ele não acontece na hora da mamada ali, que o bebê vai mamar, que ele faz conexão com a mãe. Ali você já pode perceber. Muitas vezes ele não busca esse contato, ele não busca, ou às vezes ele busca, mas parece que ele está olhando através dessa mãe, né? Não é coisa de focar ou de segurar esse olhar, né? Uma criança detectada com o transtorno, ela pode se tornar um adulto que, por exemplo, né, que vai ter uma profissão, que vai casar, que vai ter uma vida, abre aspas, normal? Pode ou não? Sim, em muitos casos sim, né? Muitos casos sim. Que bacana. Uma outra pergunta que eu tenho pra ti, Karina, e a gente já tá assim, caminhando aqui pro final, e é que não dá vontade de parar, porque é um assunto interessantíssimo. E a família? Os irmãos, os tios? A família também tem que se adaptar para aprender a trabalhar com... Tem que se adaptar. Porque se tu não adapta eles não entendem aquilo ali, né? Eles acabam irritando a criança, mais ainda. Aí tu tem que tá mostrando para eles que não é a mesma coisa que eles. Tu tem que adaptar todo mundo ali, totalmente né? diferente, né? Tu entra num mundo novo, a verdade é essa, né? Ô Isolda, a criança, falaste aqui no bebê, por exemplo, mas já nasce com transtorno? Sim. É? 24ª semana de gestação, houve a mudança. Então ela já mudou o ambiente dela, né? Porque a gente contabiliza o útero como ambiente que ela está vivendo primeiro. E isso lá aconteceu dentro desse ambiente, essa mudança. Então, sim, é na gestação. E consegue diagnosticar o bebê ainda no ventre? Não. Não, posterior. Posterior, né? depois que nasce, aí consegue Tu diagnosticar. consegue perceber traços, sinais, né? Que é isso que a gente está falando, no não buscar o contato. Daí a criança vai passando por fases, né? Sim. Você vai vendo. Aquela criança que ela não busca o contato com você, que ela não interage com você. Mas que tem para os dois polos, como eu te disse. Sim. Tem aquela criança que ela chora o tempo todo e tem aquela criança que é um silêncio. Ela não faz. São os opostos. Exatamente. A criança que come em demasia, a criança que tem seletividade alimentar, a criança que tem dificuldade para dormir e a criança que dorme com uma pedra. No meio do show de rock, digamos. Né? Então, eles são diferentes. Que bacana. E atenção pais, atenção mães, né? Nós precisamos olhar bem os nossos filhos. Né? Precisamos ver as atitudes deles. Sim. Porque eu tenho certeza, né? Que muito pai consegue identificar depois de filho já grandinho. Ou grandinho, com perdão da expressão aqui, né? Isso é interessante os pais também prestar bem atenção nos filhos, como a Isolda colocou aí, se ele está dormindo muito, se ele está dormindo pouco, se ele está comendo muito, se ele está comendo pouco, se ele está chorando, se ele está sorrindo, tem que prestar atenção nos filhos, né? Bom, infelizmente, aqui o espaço vai ficar aberto, mas nós vamos ter que encerrar o nosso bate-papo, que a previsão era de 20 minutos, passamos mais de meia hora, mas o assunto é pertinente, é salutar. Eu quero agradecer a tua presença aqui, Karina, mas antes de te despedir, eu quero que tu diga, né, para a sociedade guaibense, em especial para as autoridades, de que maneira eles podem ajudar as mães que têm filhos com transtorno, né? E colocar aqui a rádio à tua disposição, à disposição a todas as mães e pais que têm filho com transtorno, para vir pedir socorro, que se necessário, né? Usar esse instrumento para chegar onde deve chegar, né? Fica à vontade. Eu acho que conscientizar, não só no dia 2 de abril, mas trabalhar isso dentro das escolas, né? Fazer mais campanhas sobre isso, que seja, né? Trazer mais isso para que os pais entendam, e muitos pais ainda que não sabem, né? Porque às vezes o filho se isola, acha que tá tudo bem só no celular e não é, isso, né? É verdade. Já estão grandinhos ali, não é? Tem também alguma coisa, né?
Eu acho que isso tudo ajuda, mais profissionais ali, porque tem muito pai e mãe que não consegue um monitor para ter em sala de aula, né, com o seu filho ali, e precisa, né, para a criança poder se desenvolver também. Na verdade, a sociedade tem que olhar com mais carinho, né? Mais carinho. Em especial as autoridades, né? É. Tem que olhar com mais carinho para essa situação, né? Porque são seres humanos Exatamente. e precisam de cuidado totalmente especial, como precisa quem tem Down, como precisa quem tem deficiência visual, deficiência auditiva, enfim, né? Tem que olhar com cuidado para essas crianças, né? Esses adultos também que têm o transtorno. Karina, muito obrigado pela tua disponibilidade, que Deus abençoe a tua vida, a tua casa. Muito e eu obrigada. tenho certeza que o teu filho já te traz, mas te trará muito mais alegria ainda. Eu tenho certeza absoluta minha disso. vida. E eu imagino aqui como pai, eu imagino o teu filho daqui mais um tempo, quem sabe, agregando, né? E falando também para quem tem um transtorno assim como ele tem. Eu tenho certeza que vai se tornar um adulto aí que vai ser exemplo. Tá bom, Karina? E continua amando teu filho. Aliás, o amor é o princípio, né? Eu acho que a base... É a base de tudo, né? E também quero te agradecer, Isolda, pela tua disponibilidade de vir aqui bater um papo conosco. Eu descobri que tu também é mãe de uma pessoa que tem o transtorno. Muito obrigado pela tua vinda aqui, pela parceria. Leva um abraço a todo o pessoal da clínica. Aliás, quero que tu passe o endereço, o telefone. Para quem quiser conversar contigo, aonde te encontra, Isolda? Sim, é um prazer estar aqui, como eu falei. Sempre é importante falar sobre o autismo, né? Conscientizar as pessoas. Como a mãe disse, é todo dia de falar sobre, né? Até que todo mundo entenda como funciona, para que as pessoas possam ter uma visão diferente do que elas têm hoje, muito preconceituosa. Um ponto que eu vou, nesse finalzinho aqui, falar para vocês é o seguinte, gente, o autismo não é doença, né? Porque ali a bibliografia diz que para ser doença tem que ter cura, né? E o autismo não tem cura, então ele não é uma patologia, não é uma doença, mas o preconceito é, porque ele tem cura, né? Você pode curar o preconceito com informação, o saber como as pessoas funcionam, não tirar conclusões sobre. Isso é importante. Então, eu estou ali na Psicovida, atendo ali na Psicovida com outros colegas também, né? Que fica ali na rua... agora eu vou esquecer o endereço da clínica. O telefone da clínica é 9810 59236, né? Na Bento Gonçalves 144. E eu também atendo aqui no The Winner, né? Na sala 104. Meu telefone, se vocês quiserem falar comigo, falem com a clínica, o pessoal passa para vocês, né? Ah, mas eu não tenho verba para isso, eu não tenho plano de saúde, mas eu posso responder perguntas, né? Eu estou aberta a responder dúvidas que as pessoas, os pais tenham, né? Não é só com convênio que a gente responde as dúvidas dos pais. Você tem uma dúvida e quer perguntar, pergunte, eu vou responder para você. Falar em pergunta, Isolda, o Willer Dilma, que é um dos diretores da rádio, também apresenta o programa Conexão Mix, que quer fazer uma pergunta interessante para vocês aí. Eu gostaria de saber se tem projetos municipais de preferência para os autistas aqui em Guaíba, tipo fila de banco, esses que nem tem para idosos, para as outras pessoas. Pelo que eu entendo, eles estão inclusos exatamente nessa fila aí, junto com os idosos, com as pessoas que têm deficiência, eles estão incluídos aqui nesse nível. Nos caixas, Isso. na Caixa Econômica, ali eu Ali já vi. Já está identificado. Exato. Sim, na Van ali tem. Não são todos os lugares, Não mas são todos. Mas é lei daí agora. acredito que sim. Lá no nosso, eu perguntei porque eu me lembro que isso foi passado lá na Câmara, no tempo que eu trabalhava na Câmara de Vereadores em Camaquã. E daí agora você estava falando, eu me lembrei que foi um projeto que foi aprovado, claro, com unanimidade lá. E hoje é obrigatório ter a identificação e eles ter a preferência, né? Os pais. Até no estacionamento, Até no né? estacionamento. Estacionamento tudo normal, como as outras preferências. Obrigado por responder. De nada. Mais uma vez, obrigado a Isolda, obrigado a Karina pela disponibilidade de vocês. Que Deus abençoe vocês, Isolda. Olha, Prazer. de coração, muito obrigado. E tu é uma profissional qualificada, uma profissional que eu sei que é bem requisitada também, disponibilizou esse tempo importantíssimo para nós falar sobre o assunto. E mais uma vez coloco a Rádio Conexão à disposição de vocês. Fiquem à vontade. Agora vocês, como diria o gaúcho, conhecem o caminho da roça. Fiquem à vontade para usar o espaço aqui, tá bom, queridas? Muito obrigada. Muito obrigado. Bom dia, as meninas. Bom dia você que está ligado na Rádio Conexão. Que bom ter você aqui. www.conexãoweb.com.br. Você pode acessar o site